escreveu Mateus, Levi, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo é o número 22, Mateus 14, 22. Achou aí nessa Bíblia, queridos? Amém? Amém ou estudo bíblico? Estuda aí que no UOL vai ter um negócio aí de negócio de Bíblia aí, gente. Estuda esse negócio aí. Glória a Jesus. Acredito que deu tempo de todos acharem. Mateus capítulo 14, versículo 22, eu vou ler na minha tradução aqui, você acompanha junto comigo aí. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que se despedisse as multidões. Amém? Você está comigo aí? Está assim também na sua? Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: Senhor, se és tu. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. E repreendendo, disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou, ou acalmou-se, né? Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Pode fechar sua Bíblia aí por alguns instantes. Queridos, particularmente estou aprendendo um negócio aqui com a pastora Bianca. Estou aprendendo aqui a compartilhar a palavra do devocional. Isso daqui já não é segredo, estou falando com todo mundo que eu estou lendo Mateus de novo, e está sendo bem interessante. O Senhor tem falado comigo nesse devocional aqui, e no meio do devocional o Senhor tem trago uma porção aqui para a igreja, porque eu não costumo trazer o devocional, porque o devocional é muito íntimo, né? É um negócio bem você e Deus, que é o que nós chamamos de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, queridos, tem que ser no secreto. Intimidade com Deus tem que ser você e Ele ali, Ele compartilhando com você com Ele, e Ele fala com você. E particularmente aqui, o Senhor tem falado comigo no secreto, tem dado uma porção também para a gente compartilhar com a igreja. E eu acredito que nessa noite aqui, Deus vai falar aos nossos corações e nós sairemos daqui alimentados. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão comigo, igreja? Dá um amém bem gostoso para Jesus aí, só para sentir vocês aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, prestem bem atenção. O que está acontecendo aqui? Só para você entender esse plano de fundo e os últimos acontecimentos aqui com Jesus. Jesus acabou de receber uma informação, uma notícia ruim. Quantos gostam de receber notícia ruim?
Glória a Deus, ninguém, né? Amém. Mas Jesus acabou de receber uma notícia ruim. E essa notícia ruim, sabe o que é? Um falecimento. Pior ainda. E para completar mais ainda, falecimento do seu primo. Aí ficou pior, né? João Batista. Os discípulos de João, e um deles ali também começou a seguir Jesus, levou até Jesus a informação: acabamos de enterrar agora o seu primo. E a morte não foi legal, a morte foi bem doída. O próprio Herodes mandou decapitar João Batista por conta de um pedido que ele recebera no seu momento de embriaguez. Ele falou: eu faço qualquer coisa. E uma palavra de um rei naquela época não poderia ser revogada nem voltar atrás. E esse faz qualquer coisa, a sua mulher, né, que ele ajuntou, né, que ele tomou do seu irmão, certamente pediu para que a sua filha fizesse esse pedido inusitado para ele, que ele não esperava. Queria a cabeça de João Batista. João Batista, então, é degolado, a cabeça é apresentada numa bandeja, e ali os discípulos de João enterram o seu corpo. E preste bem atenção, que Jesus acabou de receber essa informação. Imagina como você fica quando você recebe uma informação dessa. Jesus falou: vou ficar no meu quietinho, né? Vou me ausentar, vou ficar a sós. Só que Jesus conseguia ficar a sós, gente. No a sós de Jesus, sabe o que é? Ele vai pegar o barco e vai falar: me leva para ficar a sós. Aí ele vai para um lugar deserto. Aí sabe o que acontece no lugar deserto? Ajunta-se uma grande multidão para ouvir Jesus. Aí a multidão para ouvir Jesus: puxa, no meu ações aqui agora. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Numa jornada do cristão, tem cristão aqui? Amém. Amém. Então, na jornada do cristão, nós deveremos aprender, nós teremos que aprender uma coisa: alimentar pessoas até no nosso tempo difícil. Aleluia. Você já fez isso? Eu já fiz, e é doloroso. Tem que alimentar pessoas, entregar a pessoa no teu momento difícil, no momento que você quer ficar numa sós. Aí você vai falar assim: não vai ficar só não, porque tem gente para tu alimentar aí. Aí o que acontece? Ajuda-se um monte de pessoas e Jesus vai alimentar duas vezes. Primeiramente ali no espírito e depois na carne ali, né? Porque eles vão e ficam até tarde. Jesus começa a falar, e Jesus, quando começava, era uma palavra tão gostosa que ninguém queria parar de ouvi-lo. E Jesus está alimentando, eles estão ouvindo Jesus está falando, está um negócio gostoso. E quando Jesus se depara com a hora, e rapaz, já está tarde. E os discípulos falam assim: ó, Senhor, despede a multidão, já está tarde. Jesus falou: não, rapaz, dá de comer para esse povo todo aí, mais de 5 mil. Senhor, não dá para fazer isso. O que vocês têm aí? Senhor, 5 pães e 2 peixes, distribui isso aí para essa galera. Aí a palavra fala que ele deu graça, ele partiu o pão, deu cada um dos seus discípulos. Os seus discípulos fizeram a multiplicação ali do pães e peixes. Conhece essa passagem? Amém. Amém? Foi logo após a morte de João Batista. Aí o que acontece? Jesus fala assim, fadigado, ele falou assim: ó, agora eu vou fazer o quê? Orar. Já alimentei a multidão, já alimentei todo mundo, agora eu vou passar o meu tempo de oração. Aí a Bíblia vai falar o seguinte, na minha tradução, eu fiz questão de ler, ela vai falar assim, ó: logo em seguida, Jesus forçou os seus discípulos. Qual é a tradução que está aqui? Ordenou Jesus, seus discípulos entrassem no barco. Aqui está mais fraquinho, ordenou, né? Mas tem outras traduções aqui que eu vou puxar para vocês aqui, e cada uma mais. Uma falou aqui, ó, na minha Bíblia aqui, que é a Bíblia original de Jerusalém, fala assim, ó: forçou. Quando você força, você faz o que, gente? Com bravura, né? Vai, rapaz, vai. Então forçou. Eu gosto muito de me atentar para detalhes na Bíblia. E aqui ele está falando que Jesus, ele forçou aos seus discípulos. Ele pegou comigo e falou: vai, gente, vai, me deixa sozinho aqui, vai.
segue caminho. Pô, gente, depois eu vou encontrar com vocês. Como, Senhor? Não sei, mas vou encontrar lá. Alguém me leva aqui depois? Não sei. Eu pego um 99 aqui, um Uber morto, né? Pego um negócio aqui da época, né? Vou com outro barco aqui, pego uma outra embarcação, eu encontro vocês. Olha só, nessa Bíblia aqui, Almeida, diz assim, ó: compeliu Jesus aos seus discípulos. Quem tem a revista Almeida, aí eu vou olhar para você, vou olhar aqui juntamente com vocês na Bíblia Viva, né? E essa Bíblia Viva ela também fala alguma coisa sobre isso. Na Bíblia Viva ela vai falar também sobre essa palavra, que Jesus ele não apenas pegou e falou, vai lá meus queridos, não, mas ele forçou seus discípulos. Olha o que nessa Bíblia fala aqui. E Jesus ele insistiu que os seus discípulos fossem. Então você vê aqui que tem um grau de força. E o compeliu é agir com brutalidade, com força. Sabe? Pedir muito, com muita insistência. Quase colocar para ir embora. A força. E preste bem atenção, por que Jesus fez isso? Por dois motivos. E algumas conjecturas dizem que foi até porque alguns já diziam assim, ó: o tempo não está legal. Mas Jesus falou, não, pode ir, rapaz. Pode ir. E alguns assim, porque Jesus tem alguns pescadores lá, e pescador entende de tempo, né? Alguns entendem, né? Alguns não. Alguns quase morrem aí, né? Da afogada aí, não é isso? Mas enfim, vamos continuar esse negócio aí. Então esses pescadores aqui já, tendo de tempo, esse negócio não está legal não. Depois vocês vão saber essa história aí do quase morrer, depois vocês vão saber. Então assim, essa palavra aqui nos faz entender que Jesus ele precisou agir com muita força para eles irem, mas eu preciso orar, vai. Então foi, o Senhor continuou despedindo a multidão e foi orar. Aí a Bíblia vai falar uma coisa bem interessante, que alguns ali, pescador, entendia, foram sozinhos, e Jesus falou, me deixa, eu vou orar. Aí a Bíblia fala que Jesus ele vai orar. No Evangelho de Marcos, aqui no Mateus não relata, fala que Jesus os via. E Jesus os via e falava assim, rapaz, esses caras estão precisando de ajuda. Porque a Bíblia vai falar que eles já tinham ido bem mais cedo. Então por volta mais ou menos aí que estipula-se, aproximadamente às 18 horas. Só que eles ainda não tinham chegado do outro lado. E já estava chegando a quarta vigília da noite. E a vigília da noite era dividida em 4. A primeira das 18, né, até as 21. Depois das 21 às 0 hora. Das 0 a 3. E a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. E eles não conseguiram chegar porque a Bíblia fala que o vento era contrário. E eles já estavam chegando ali no meio. E segundo aqui, alguns estudos falam que ali no meio era tipo uma bacia, sabe? Aquele rio ali onde eles estavam, não era nem um mar, era um rio. E ali na bacia ali era bem fundo. Se eles chegassem mais próximo da margem ia ser bem rasinho. Mas ali na bacia era bem fundo. E eles estavam com medo. E se você vê, tinha um profissional ali da pesca, mas eles estavam com medo porque era fundo. Eles estavam com risco mesmo de se afogar. Risco. Jesus olhou e falou, eu tenho que salvar esse pessoal aí, e eu vou salvá-los, eu vou lá para salvar. Ali aproximadamente Jesus andou de 3 a 5 quilômetros até o meio desse rio e encontra. A Bíblia nos fala que no Evangelho de Marcos que ele vai passar adiante para ele entrar no barco, mas ali eles o vê de longe. No Evangelho de Mateus vai falar que eles já o viram. E quando o viram, eles ficaram assustados e falaram, quem é aquele que está andando ali, gente? Eles entenderam assim, isso é um fantasma. É um fantasma, vindo no meio do mar, à noite, se aproximando da gente, se aproximando de nós. Isso daí só pode ser o quê? Um fantasma. Aí preste bem atenção. Agora começa a vir temor neles. Começa a vir um medo gigantesco. Eles falam, é um fantasma aí. Jesus chega bem próximo e fala, não é fantasma não, sou eu. Sou eu, pessoal, sou eu que estou chegando aqui.
Aí Pedro ele vai pegar a melhor forma de você mensurar se é um fantasma ou não. Sabe como é que é? Se és tu, Senhor, eu vou até o Senhor pelas águas. O melhor jeito, né? E se não fosse Jesus? Olha o melhor jeito. Senhor, és tu mesmo que está andando. Então me permita que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus autoriza. Vem, Pedro. Vem andar sobre as águas juntamente comigo. E Pedro vai. E a Bíblia fala que ele anda sobre as águas. Porém, os ventos contrários o fizeram olhar para as circunstâncias que ele estava. E eu estou no meio do mar mesmo andando por sobre as águas. Acho que eu vou afundar. E ele vai e afunda. Só que, se você prestar atenção, Pedro sabia nadar. Sabia ou não sabia? Lembra uma pregação que a gente falou lá na igreja, na IETV Vila São João? Que quando Jesus ressuscitou, eles viram Jesus na terra, na areia, lembra? E os discípulos viraram e falaram o que para Pedro? É Jesus, Pedro! E Pedro faz o que imediatamente? Pula do barco e vai nadando até. Pedro sabia nadar, sabia? Só que Pedro agora, ele não começa a nadar. Ele vai fazer uma oração mais rápida da vida dele. A oração de quando você está num período difícil, é a mais rápida, né? Senhor, socorre-me! Ele nem tentou nadar. Senhor, socorre-me! E agora ele vai tirar uma outra onda, porque se você vê, ele não nada. O Senhor, homem de pequena fé. Então ele vai voltar para o barco agora como? Andando também por sobre as águas. Tirou uma onda agora, né? Foi e voltou agora andando com Jesus e vai por cima das águas. Isso aqui é bem interessante, queridos, porque ele não vai nem tentar buscar o recurso próprio. Ele vai chamar Jesus, ele vai gritar Jesus, e Jesus de imediato vai pegá-lo e vai levar para as águas. E aqui eu me agarro um pouco sobre isso. A gente já vai destrinchando, já vai falando dessa narrativa, para a gente não delongar muito. Na minha Bíblia fala aqui que ele vira para ele e fala assim, ó, nas Bíblias tradicionais fala que é homem de pequena fé, não é isso? Está muito rápido, só podia ser do Metrópole mesmo, né? Aí, ó, homem de pequena fé, por que duvidaste? Na minha Bíblia aqui, ela vai falar assim, ó, homem fraco na fé. O original fala aqui, ó, você é um homem fraco na fé. Eita, já pensou que ouvir isso? Mas foi o único que foi. Como que eles são mais fracos? O mais fraco na fé é o que pulou do barco. Imagina os demais, queridos. O mais fraco é o que pulou do barco e foi andar por sobre as águas. Imagina como é que estava a fé dos demais. Homem fraco na fé. Ele identificou que Pedro era fraco na fé. Mesmo sendo aquele que pulou, ele ainda era fraco na fé. Sabe por quê? Porque a fraqueza da fé, ela não vai dizer apenas sobre o passar ou ir andar por sobre as águas, mas como que você passa por essas tempestades. A fé, ela não vai dizer se você está na tempestade, se você foi até Jesus, se você não foi, mas sim, qual é a certeza? Como que você anda sobre as águas? Eu vou falar mais disso mais à frente, mas já vai pegando isso daqui. A fé, ela não vai falar se você foi ou se não foi, se você foi para a tempestade, se você colocou o teu corpo e mergulhou e foi ali e andou por sobre as águas. Não, a fé vai dizer de quais posicionamentos você toma quando você está na tempestade. Isso aqui, a fé vai falar sobre isso. E nós vamos dizer mais um pouco além dessa palavra. E ele fala que o Pedro, ele é um homem de pequena fé. Isso me faz entender, queridos, uma vez mais à frente, será que Pedro é um homem de pequena fé? Mais à frente, Jesus ele vai falar uma palavra para Pedro bem pesada. Na tua Bíblia aí, está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31.
ela tem como um tema assim, esse é o primeiro versículo de uma narrativa que fala assim, ó, Pedro foi avisado. Olha só o que o Senhor vai falar assim, ó. Disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos cirandar como trigo. Eis que Satanás me pediu para te cirandar como trigo, para te provar, para te cirandar. No original, o cirandar significa, sabe o que? Me pediu para testar você até as últimas consequências, à beira da morte. Satanás me pediu para te testar até um fio da morte. Aí o que o Senhor fala para ele? 32. Mas eu roguei por ti para que o restinho da fé que você tem, o restinho do negócio que você tem, não desfaleça. Aí ele vai dar uma palavra assim agora. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Só que aí, olha só, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei o Pai, sabe por quê? Porque você não ia resistir. A sua fé iria acabar, esse restinho de fé iria acabar, Pedro. Poxa, Senhor, iria acabar, Pedro. E eu te digo mais, e essa palavra é forte para mim, para nós que somos cristãos, isso me chamou a atenção. Mas eu roguei o Pai para que a sua fé não desfaleça. Agora aqui, ó, olha só o cristão agora cheio de fé. Quando você se converter, ou quando você realmente tomar um posicionamento, você vai converter os seus irmãos. Sabe o que isso aqui me chama a atenção? Existem muitas pessoas que ainda não estão firmes por causa da nossa fé, que é pequena e que ainda não houve uma conversão. Pois isso aqui é pesado, é pesado. Tem gente que são nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, às vezes até de dentro da nossa casa, ainda não se converteu por conta de um posicionamento que está faltando ainda nosso. Queridos, isso me chama muita atenção. Isso me fez ter uma nostalgia de uma questão que eu lembro que desde criança os meus pais me ensinaram a fazer jejum com propósito. Amém? Jejum tem propósito sim ou sim? Glória a Deus. Vocês são muito espertos. E eu lembro que, sabe qual era o meu propósito como criança? Senhor, salva minhas avós. Elas nem sabiam disso, está sabendo hoje. As minhas duas avós estão aqui para a glória do Senhor. Como criança eu falava isso. Senhor, salva minhas avós. Eu lembro que minha avó Lúlia, sempre, devota ali, devota o catolicismo ali direto. Quando eu estava lá, ela me dava a paz de Cristo, que ela ouvia na rádio, o padre, o arcebispo, dava a paz de Cristo a ela. Paz de Cristo, paz do Senhor. E minha avó, sempre teve vício de cigarro, por muito tempo, mais ou menos. Mas sempre, a minha imagem que eu tenho quando criança era minha avó com cigarro na mão. Só lembro disso, pô. Infelizmente é isso. E graças a Deus liberta também aqui, para a glória de Deus. Mas desde criança, o jejum era esse. Meus pais me ensinaram, faz jejum. Comecei a sair por volta dos 9, 10 anos, Desde os 9, 10 anos comecei, me ensinaram. Tá aqui as duas. Funciona ou não funciona? E demais da conta das duas aqui para a glória do Senhor. As duas diaconisas da casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Merece glória ou não, Senhor? Glória a Deus. Ele faz ou não faz? Faz de verdade. Então, queridos, ele está falando aqui, quando você se fortalecer de verdade e tiver fé, a sua parentela vai vir. Isso aqui eu dava um glória a Deus, sabe por quê? Porque eu sairia daqui hoje posicionado falando, eu vou me converter para converter minha família. Eu dava um glória nessa palavra aqui, que eu sairia assim, ó. A chave virou. Qual é a chave?
eu me converto, converto os meus. O apóstolo Paulo já fala melhor, ele já fala assim, ó, crê no Senhor Jesus será salvo você e sua casa. O apóstolo Paulo já dá essa dica. Então é crença no Senhor, o fortalecimento da sua fé vai salvar a sua família e muitos outros. Amém? Glória a Deus por isso. Poxa, queria trazer uma palavra mais gostosa, queridos, mas não deu. Meu devocional foi esse, o Senhor me pegou aqui, eu também vou passar isso para vocês também. Amém? Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos uma palavra que Pedro, ele foi avisado dessa pequenez da fé dele, que Satanás ainda queria provar mais. E quando Satanás quase leva, quem já passou aqui pela beira da morte? Alguém já passou aqui pelo vale da beira da morte? Alguém já? Poucas pessoas. Já? Não, não aponta para os outros não, quero saber você se já. Já passaram? Alguém tem um testemunho de quase morreu e o Senhor trouxe de volta? Eu já também, desde criança. Lembra quando a gente foi dar um suporte na igreja lá do Morrinho, eu desci do ônibus, lembra? Gente, eu desci do ônibus, eu quando, 8 anos de idade praticamente, eu vou porque pelas épocas assim, escola e tal, aí eu vou gravando, 8 anos de idade mais ou menos, fui descer de um ônibus, o ônibus encostou, só que ali não dava para passar um carro somente, ele abriu um espaço, ao invés dele encostar, ele encostou meio que não encostando, sabe quando o ônibus encosta, mas ele encostando? Que tu chega buzinando, encosta isso aí, meu amigo. Faz isso, faz ou não faz? Faz, né? Ele encosta, meu amigo. Tu vai deixar o passageiro ter que encostar. Então, ele deixou aquela brecha. Ali eu acredito que só passa um carro. Eu não sei o que aconteceu, eu só lembro que eu desci. Quando eu desci, o carro passou. Eu não lembro se tinha alguma coisa passando pelo meu pé, se tinha batendo no capô, se tinha alguma coisa assim. Só que quando eu abri meu olho, o carro já estava do outro lado, eu estava aqui ainda. Não sei o que aconteceu, não me pergunta que eu não sei. Não foi mais ou menos assim? Não sei o que aconteceu. Sei que eu estava do outro lado, o carro estava lá, eu continuei aqui, não sei. Não me pergunta. Cada um tem um testemunho aqui, mas cada um tem. Gente já passou pelo vale da sombra, tem gente que foi com enfermidade ou com alguma coisa do tipo. Pedro iria ser testado até as últimas consequências. Satanás falou, deixa eu provar esse ruim, deixa eu provar esse cara aí, deixa eu provar esse. Deixa eu testar a fé dele, igual o Jó, deixa eu testar até o final, para ver se ele é crente mesmo, ou se ele vira crente. Tem gente que vira crente depois desse momento, né? Tem gente que passou igual a pastora Bianca, ela falou comigo esse dia aí, pô, depois de quase passar pela morte, a gente tem que virar crente. Se não virar crente é muito ruim mesmo, tem que virar crente. Quase morrer, tem que virar crente, então mesmo ficar quase morar na igreja, né? Pô, meu Deus, me livrou da morte, obrigado. E era isso que Satanás queria provar, que a fé dele seria provada. E eu quero finalizar aqui já indo para o final. Jesus ele não deu um suporte, uma moral para Pedro, né? Falando no popular. Por quê? Porque se você vê quando eles entram no barco, sabe o que acontece com a tempestade? Pô, Jesus não podia acalmar antes, gente. E vinha andando, e Pedro disse, Senhor, deixa eu ir tranquilão. Não. Sabe por quê? Porque quando se fala de fé, não é primeiro acalma para depois você prova a sua fé. Primeiro você prova a sua fé e depois se acalma. Então a fé, ela é provada, sabe onde? Na turbulência. Não adianta a gente querer falar de fé na bonança. Meu Deus, o negócio ficou complicado então, hein? Sabe o que acontece? Primeiro nós temos o quê? Fé. E depois vem o quê? Bonança. Vamos fazer um exercício aqui. Primeiro eu tenho o quê? Fé. E depois vem. Não é o contrário. Eu tenho bonança e eu falo, estou cheio de fé. Não, ali não dá para provar a sua fé. Macau nunca testou bom marinheiro.
Bom marinheiro é testado aonde? É mar agitado, mar bravo. Aí você testa, esse marinheiro é bom. Esse comandante deu um nome agora. Esse comandante aí quase morreu lá e o comandante ali segurou firme, né? Aí que você testa, não é isso? A fé, ela vem depois de uma turbulência. Gente, o Senhor está falando isso aqui muito com a gente. O Senhor tem falado muito isso aqui com a gente. Por quê? A tua fé vai ser provada no meio dos roxão, em meio à turbulência. Mas você tem que se manter firme. Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia fala sobre fé em Hebreus, capítulo 11, correto? E eu quero traduzir isso aqui em outras palavras também, pela própria Bíblia. Hebreus 11 fala assim, ó. A fé é o firme fundamento, né? E a convicção dos fatos que não se vê, a certeza daquilo que você está esperando. Não entendi. Ele está falando que a fé é você esperar, confiar fervorosamente, porque você acredita que vai acontecer aquilo na sua vida. Isso é fé. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou trocar aqui em outras palavras aqui, por essa palavra aqui, por esse momento aqui de Pedro e Jesus. A fé, em outras palavras, eu vou te falar na verdade o que é a falta de fé, para você entender a fé. A falta de fé é você olhar para as tempestades. Isso é falta de fé. Não entendi. Você olha para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, para mim tu já ia vir pregando, falando em língua, né? Quando você olha para as circunstâncias, o que acontece? Eu olhei para as circunstâncias. Você vai perder a sua fé. É um ou outro. E o que é fé? Eu vou te falar em curtas palavras, em momentâneas palavras, um negócio bem pequeno. Em 4 palavras. Fé é você olhar para Cristo. Fé é você olhar para Jesus. Poxa, é tão simples assim. Porque quando Pedro estava olhando para Jesus, ele afundou? Não. E quando ele olhou para o mar agitado? E quando ele olhou para a tempestade? Ele afundou. O texto vai falar que Pedro olhou para as circunstâncias, olhou para a tempestade. Sabe o que acontece com ele? Ele faz o quê? Afundou. Mas quando ele olha para Jesus, o que acontece? Ele tem fé. Ele se enche de fé olhando para Cristo. Vem, Pedro, vem. Aí ele está olhando para Jesus, Jesus olhando para ele. Vem, vem. Aí o vento está batendo, aí está batendo no rosto, aí está batendo no cabelo, está batendo na barba, está batendo no barbão de Pedro. Senhor, aí olha para a tempestade e afunda. Quando você olha para Jesus, olha para Cristo, Ele vai te encher de fé. Ele vai te encher de fé, do socorro. Vem em Cristo, vem em Jesus. Preste bem atenção. Quando você olha para as circunstâncias, você vai cair porque você vai ficar sem fé. Quando você olha para defeito das pessoas, você não tem fé. Isso irá fazer você cair ou derrubar. Quando você olha a imperfeição dos seus líderes espirituais, olha para o seu pastor, olha para... Você vai cair porque você não está olhando para Jesus, você está sem fé. Quando você, que é crente, e ao mesmo tempo libera palavras de incredulidade por conta da sua circunstância, você está sem fé e você vai cair. Quando você olha para o seu problema, isso te faz cair. Quando você olha para as pessoas, o que elas estão falando, você vai cair, porque você está ficando sem fé. Mas quando você olha para Cristo Jesus, Ele vai te encher de fé, não importa as circunstâncias que eu tenho passado. Maior é Jesus, maior é Cristo. E mesmo se eu afundar, porque eu estou com um pouquinho
pouquíssima fé, a Bíblia fala que Ele vai fazer você andar por sobre as águas, pela palavra dEle. Pela palavra dEle nós iremos andar por sobre as águas. O que te mantém de pé, queridos? O que me mantém de pé é olhar para Jesus, porque Ele é maior do que tudo, do que todos. Tem uma palavra que nos fala que os discípulos, certa vez, num outro episódio que Jesus está dormindo no barco, e eles passam por uma tempestade enorme, a Bíblia fala que eles acordam Jesus, e Jesus acalma a tempestade, e após acalmar a tempestade, Ele vira para eles e fala assim: poxa, vocês são de pequenina fé, hein? E Jesus sai de cena, porque vocês são tímidos, né? Não têm fé. E quando Jesus sai de cena, fica um comentário entre eles. Eles falam assim: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles falam isso? Porque naquele momento eles estavam conhecendo um Jesus novo. Vocês entenderam isso? Não entendi por quê. Porque eles conheciam Jesus que multiplicava pães e peixes. Eles conheciam Jesus que curava, ressuscitava até 4 dias depois de morto. Mas o que controla fenômeno natural eles não conheciam, não. Eles conheceram naquele momento. Eles falaram: que homem é esse? Que Jesus é esse? Que acalma até o vento e o mar lhes obedece. Eu lhe digo uma coisa, queridos: Jesus quer se manifestar como Jesus novo na sua situação. Jesus quer se manifestar como Jesus novo, e você vai falar que Jesus é esse que faz isso, que Jesus é esse que cura, que Jesus é esse que salva, que Jesus é esse que transforma, que Jesus é esse que salva. Vocês vão conhecer um Jesus novo quando começar a olhar para Jesus e se encher de fé. Vocês vão conhecer um Jesus com muitas novidades na sua vida, com muitas novidades. Vou finalizar agora. Preste bem atenção. Desbloqueio da fé aqui agora. Como desbloquear a fé? Como desbloquear a fé? É olhar para Jesus. É manter os olhos fitos nele. É manter os olhos fitos, ficados nele. Pedro fez isso. Pedro aprendeu e fez isso. Abra para mim aí em Atos capítulo 1. E aqui a gente finaliza. Já vou até fechar a Bíblia aqui, ó. Fechou a Bíblia, acabou o quê? Fechou a Bíblia, acabou o quê? Acabou o sermão, né? Fechou a Bíblia. Atos 1. Abre pra gente aí. No versículo lá no finalzinho já. Não, perdão, abre no 6. 6 ao 10. Finalzinho daqui a pouco. Diz assim, ó. Vou ler com vocês aqui pra gente finalizar. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu desse tempo o reino a Israel? Os discípulos perguntando a Jesus, fazendo várias interrogações. E dizem: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Continua: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Continua. E quando dizia isto, olha só o que Jesus estava fazendo. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O que está acontecendo? Jesus está falando com eles e Jesus está subindo. Jesus está subindo. E eles estão com os olhos em Jesus. Os olhos estão mantidos em Jesus. Não, vou ficar olhando para Jesus. Eu vou ficar olhando para Ele. E Ele está subindo e eles estão olhando e Jesus está falando. Olha que interessante. Jesus está falando e eles estão olhando para Jesus. Jesus olhando para ele e Jesus, ó, se afastando. E Jesus, até que veio uma nuvem, cobriu Jesus. E... pode continuar para finalizar agora. Estando com os olhos
fitos aonde? Eles estavam fitos em Jesus. Eu quero olhar para Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero... Agora aqui, ó, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. E olha só, os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E essa é a promessa que a igreja espera, ele voltar assim como ele foi. Aí Jesus falou assim, ó: vocês receberão poder, e do alto o Espírito Santo virá. Aí para quem está com a gente aí no Espírito Santo aí pela manhã, aí ó, tem mais uma palavra aí, ó, Espírito Santo. Quem está aí de manhã aí com a gente aí, ó, Espírito Santo aí, palavra aí, ó, Jesus falou do Espírito Santo. Vai a dica aí para vocês. Prestem bem atenção. Jesus, eles manteram os olhos fitos nele, mas ele já falou assim, ó: tem um que vai fortalecer vocês. E eu digo-lhe mais: ele está na terra, ele está dentro de nós. Mantenha-se ligado no Espírito, mantenha-se em comunhão constante com o Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais como olhar para Jesus, eu não tenho como ficar olhando Jesus, senão eu ia ficar olhando direto para as tempestades da vida não me alcançar. Você tem o Espírito de Deus que está em você. Isso aqui não tem como parar não, se parar isso aqui. Prestem atenção, para finalizar, o Espírito Santo de Deus está em você, está em nós. E esse Espírito, esse mesmo Espírito, ele está para te fortalecer, para te manter firme, para te manter de pé. Pedro manteve-se nessa palavra. Continuando, em Atos capítulo 2, Pedro se manteve firme no Espírito. E a Bíblia fala que aquele homem que não conseguia converter a sua família, em Atos 2, em um discurso, ele vai converter 3.000 pessoas. O Espírito Santo, ele quer se apoderar de você, para que você não só vença as suas circunstâncias e as tempestades da sua vida, mas que você também mantenha-se pessoas de pé e fortalecidas. Lembra-se que a gente falou no início? Jesus, após passar por um período difícil, ele manteve pessoas, alimentava as pessoas. Jesus, ele garantiu que obras maiores seriam feitas por nós, obras grandes. Jesus, ele não veio apenas para acalmar a tua tempestade, queridos. Jesus, ele veio para te nutrir, crente, para que você possa nutrir outras pessoas e fortalecer. Aqui nós estamos no propósito domingo. A gente vai aqui, está com o propósito de traga mais um, vem com mais um. Esse daqui é o nosso propósito. Esse daqui é um desafio para a igreja. Eu estou com um rapaz que ele veio através do Bruno trouxe, o rapaz falou assim, ó, já mandou uma mensagem para mim no próprio domingo, às 10 horas da noite, 10 horas da noite, chegando em casa, estava a mensagem dele lá. Acabou de voltar para Cristo, ele falou assim, ó, pastor, já tenho 2 para levar no domingo, já tenho 2. Você está entendendo o que o Espírito faz, queridos, quando ele me desperta? Ele não vem só para sanar a sua necessidade, a sua fadiga, ou a sua tempestade. Ele vem, sabe para quê? Para que você se fortaleça, vença suas tempestades e traga mais um, traga mais 2, traga que seja pessoas, para que elas também venham ser fortalecidas e edificadas através de você, queridos. Falar de um Jesus que sara a nossa tempestade, que cura as nossas feridas e sara
e aquieta a nossa alma, só para a gente é muito pouco. Ele quer te fortalecer para que você fortaleça outras pessoas e edifique outras pessoas, amém? Feche seus olhos agora que eu quero orar por vocês e logo após nós vamos fazer essa ministração. Espero que você tenha entendido essa palavra, queridos. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, assim como a palavra de Jesus fala, para que possamos, para que possa abrir os olhos e os ouvidos das pessoas. Abra os olhos do entendimento, abra os olhos do coração dos seus filhos, das suas filhas, para entender essa palavra. Não é sobre nós, não é ter Jesus para nós, não é ter o Espírito Santo de Deus apenas movendo em nós, sarando a nós apenas, curando a gente. Não é o Espírito Santo apenas movendo em nós e acalmando a nossa tempestade, mas é ter o Espírito Santo em nós, nos movendo para sararmos, para acalmar nossa alma, acalmar essa tempestade, para que isso nós possamos fazer por outros também. Desperta a tua igreja, Espírito Santo. Desperta até aqueles a qual estão tomando uma decisão agora, aqueles que estão tomando a decisão de se firmar a partir de agora, através dessa palavra, está sendo despertado, está sendo acordado e falando: Senhor, não é sobre mim apenas, não é só sobre minha pessoa, não é só sobre minhas tempestades. O Senhor quer fazer algo poderoso na minha vida para que eu possa impactar outros. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, desperta a tua igreja, desperta os teus filhos, desperta com essa palavra de coragem. Queridos, queridas, vocês entraram por essas portas não para ouvir que o Senhor vai te sarar, não para que o Senhor vai te curar, mas que Ele vai te curar para você curar outros. Essa é a palavra do Senhor. Ele vai te sarar para que a sua vida venha ser um testemunho vivo. Ele vai te curar para que a sua vida venha ser um testemunho vivo. Ele vai te libertar para que a sua vida venha ser um testemunho vivo. Ele vai acalmar a tua tempestade para que a sua vida venha ser um testemunho vivo. Eu andei por sobre as águas, eu caminhei por sobre as águas, e hoje eu posso testificar da fé. Se mantém firme no Senhor, que Ele pode acalmar a sua tempestade também. É isso que o Espírito Santo quer mover em nós, é isso que o Espírito Santo quer mover em mim, é isso que Ele quer mover em você. Príncipe e princesa do Senhor, põe-se de pé agora nesse momento, ainda em espírito, ainda em oração. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. É momento de falarmos com Deus. Gostaria que você agora dissesse palavras para Ele agora. Dissesse sobre como você vai firmar. Pedro firmou. Pedro se manteve de pé. Pedro se firmou no Espírito, e nós vemos os frutos da vida dele. O Senhor quer te colocar de pé, queridos, para que haja fruto na sua vida, para que haja fruto em você. Põe-se de pé, queridos. Põe-se de pé agora. Mantenha a sua fé acesa. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Que não venha ser apenas algumas palavras que você ouviu. Que não venha ser palavras que venham tocar na sua alma, te emocionar, mas que venham tocar no teu espírito e arder em você, e você fala: agora não, agora a partir de diante eu quero ser outro, a partir de diante eu quero ser outra, a partir de agora em diante o Senhor pode me sarar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar, o Senhor pode calmar a minha tempestade. E seja testemunha viva de Cristo. Seja testemunha viva de Cristo.